Fala, gente, tudo certo? Bearish Market aqui na área, trazendo mais um vídeo aí para vocês, porque o investidor inteligente faz dinheiro mesmo com o mercado caindo, né? E hoje é uma aula extremamente importante para quem quer operar day trade e também para swing trade, porque o que a gente vai ver aqui hoje sobre os candlesticks se aplicam também para quem quer avaliar movimentações de mercado a mais longo prazo, tá, gente? Então, dando o título aí, a nossa aula de hoje, os padrões de candle. Cada candlezinho daqueles que tu enxerga tem um significado e tu vai aprender mais sobre isso hoje, tá? Para chegar até aqui, pessoal, é importante tu já ter o teu cadastro, contratação da plataforma, ter assistido às aulas anteriores, principalmente as aulas de número 8 e de número 10, tá? Essas são fundamentais porque a gente vai começar a falar cada vez mais sobre tendência de mercado, visualização de tendências, como que tu enxerga o básico da análise técnica. Então, para tu não ficar boiando, assiste no mínimo essas duas aulas, mas o ideal é tu ter assistido todas as anteriores até aqui, tá? Padrões de candle ou candlesticks, então, pessoal. O diagrama de velas, que são os candles, é o mais indicado para uso no day trade. Tem aquele diagrama que é só os riscos, tem o que mostra as chavezinhas, né? Mas o de candles é o mais visualmente fácil, tá? Te traz mais informação e de maneira mais visual. Cada candle individual nos traz uma informação. E a forma como eles se repetem um depois do outro, mais ainda. Então assim, gente, o que esse tal de candle nos mostra, né? O que é enxergar aquele monte dessas velinhas aí? Por que tem o tal do pavio embaixo, tem o corpo e tem o pavio, que é essa parte fininha em cima, né? Que a gente chama de pavio da vela. Então tá aqui, gente, o bullish candle, a gente já falou que é bullish, né? É o de alta, é o do touro. Ele é enxergado em verde ou em plataformas mais antigas em branco. Tu tem ali então o corpo, tá? Ali embaixo é onde ele abre, em cima é onde ele fecha. Lá em cima do pavio é a máxima e lá embaixo é a mínima. Tá? A mesma coisa para o vermelho, né, que é o de queda, é o dos ursos, o bearish. Tu tem a abertura lá em cima, o fechamento embaixo, a mínima lá embaixo do pavio e a máxima lá em cima do pavio. Mas traduzindo isso um pouco para quem não entendeu. Esse cara aqui, gente, o que ele significa? Quer dizer que tu abriu ali na parte de baixo, né? Ele foi subindo, em algum momento ele desceu, tá? Chegou na sua mínima, voltou a subir, chegou na sua máxima e, por sua vez, encerrou nessa linha. Então a gente tem aqui o ponto onde ele abriu, ele fez uma certa oscilação, chegou numa mínima, fez outra certa oscilação, chegou numa máxima e, por fim, fechou. Tá? Então, basicamente, esse candle verde aí quer dizer essa serpentina aí de ações, de movimentações do mercado, se tu fosse visualizar em forma de picos e vales. Então tu tem a abertura, a mínima, a máxima e o fechamento. Isso que quer dizer o candle. Então por isso que tu enxerga esse tal de pavio ali, porque o mercado ele foi até esse ponto, mas retraiu para fechar numa linha um pouco mais baixa. Às vezes não tem pavio, por quê? Porque aonde ele chegou, ele encerrou e partiu para o próximo. Então, qual é que é a duração desses candles, gente? Lembre-se que cada candle representa o tempo de operação que tu selecionou lá na tua plataforma. Então, cada candle desses vai se formar com abertura, fechamento, máxima e mínima de acordo com o teu tempo gráfico. Então, a cada 1 minuto, a cada 5, a cada 15, etc, gente. Tá? Ele vai te mostrar abertura, fechamento, máxima e mínima de acordo com o teu tempo gráfico. Então, se tu está lá no teu gráfico âncora de 15 minutos, a cada 15 ele vai encerrar esse candle e vai começar um novo. Tá? Dentro de um candle de 5 minutos, é válido lembrar que tu tem, por exemplo, 5 de 1 minuto. Então, quando tu passa do teu gráfico lá de 5 minutos, onde a cada 5 é um candle e tu passa para o de 1, esse teu candle de 5 vira 5 de 1. Então, tu tem oscilações ali dentro que aconteceram naquele conglomerado. Formação dos candles, então, gente. Conforme o mercado vai avançando, os candles vão se formando e podem dar origem a certos padrões de repetição. Então, a gente já viu o que é cada um e conforme eles se repetem, tu tem uma indicação do mercado. Eles não ocorrem o tempo todo, mas saber encontrar os padrões é papel importantíssimo do trader e que te deixa um passo à frente de quem não sabe.
tá? Visto que eles podem indicar força compradora ou vendedora, equilíbrio do mercado ou até mesmo reversão. Tá? Principais padrões então que a gente vai ver hoje, pessoal. Vocês já devem ter visto esses nomes em vídeos por aí, em páginas da internet, etc. Então, engolfo de alta e de baixa, harami de alta e de baixa, estrela da manhã, estrela da noite, piercing nuvem negra, martelo enforcado, doji. Esses são os principais padrões, é o mínimo do mínimo que tu tem que conseguir enxergar. Tem bem mais do que isso, tu pode ir lá no Google e digitar padrões de candle para day trade, vai aparecer uma infinidade. Esses são os básicos e que se repetem todos os dias. Então, gente, vindo aqui primeiramente para o engolfo, tá? O engolfo de alta ocorre durante uma queda do mercado e indica reversão. Tá? Tu vai ter um candle verde que envolve totalmente o vermelho, por isso é engolfo. Da mesma forma, um de baixa ocorre durante uma subida do mercado e também indica reversão. Um candle vermelho que envolve totalmente o verde. Então aqui alguns exemplos, ó, gente. O engolfo de alta ali. Tu tem um mercado que está caindo e tu tem um candle vermelho que se formou. Vai se formar logo na sequência um candle verde bem maior e que o corpo dele engloba totalmente o corpo com o pavio do candle anterior. Então isso indica uma reversão. Quer dizer que tu teve justamente o nome desse movimento, um engolfo. A força compradora engolfou a força vendedora. Da mesma forma, na questão do engolfo de baixa, tu tem um mercado que estava subindo, mas tu teve a formação de um candle vermelho muito mais alto, que engolfou o candle verde anterior, dando o sinal da reversão que o mercado vai iniciar a descer. Então é um padrão de dois candles que tu já consegue visualizar uma reversão. Lembrando, gente, que isso pode ser uma falsa reversão. Tá? Tu pode chegar ali num ponto onde acontece uma pequena reversão, mas logo depois, isso foi só uma correção, logo depois volta a subir de novo. Então é válido, isso aqui está associado às outras ferramentas que a gente já viu na parte de análise técnica nas aulas 8 e 10. Tá? Tu conseguir enxergar onde tu tem só uma correção e onde tu tem segmento de tendência. Por isso que tem que ter olhado essas aulas para vir olhar essa. Tá? Vejam essa fotinho ali, onde a gente tem um engolfo de alta. Tu vinha com o mercado crescente, de repente se formou um candle verde que engolfou totalmente o vermelho. E se caracterizou então numa reversão, o mercado a partir daí subiu. Indo para o harami agora, pessoal. De alta, ocorre no fim de uma tendência baixista. Então o mercado estava caindo e de repente acontece um harami, que indica uma reversão. Um candle verde envolvido totalmente pelo vermelho. Então vejam aqui, tu tinha o teu mercado caindo e de repente, justamente para quem já percebeu o pulo do gato aí, o oposto do anterior. Lá embaixo do gráfico tu tem um candle muito forte vermelho e de repente tu tem um candle menor ali dentro, mas já altista. Mesma coisa para o de baixa, ocorre no fim de uma tendência de alta, então lá no topo do gráfico, e indica uma reversão também. Um candle vermelho envolvido totalmente pelo verde. Tá? Então tu vai ter lá no topo do gráfico, tu vai enxergar esse movimento aqui, tu vai ter lá no topo da alta, tu tem um candle forte verde e ele gera um candle englobado vermelho, indicando que a força compradora se exauriu e iniciou, ela geriu uma vendedora, indicando reversão. Tá, gente? Então vejam aqui, por exemplo, quando tu chegar ali nesse ponto, ele rompeu esse patamar ali do candle, tu pode ter uma confirmação de reversão para venda, tá? Aí a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre tu atuar nessa região ali, entre o fim do corpo do vermelho até chegar na linha do pavio do verde, ou atuar depois da linha do pavio do verde, onde está essa seta de vende-se, tá? Isso é a diferença entre tu ser um scalper, fazer scalp, ou trabalhar de acordo com a tendência, tá? Já vamos falar mais disso. Próximo padrão, gente, estrela da manhã, também indica reversão. Ele surge numa tendência de baixa, então sigam comigo no passo a passo. Tu tem teu mercado caindo, ele é formado por 3 candles, tu tem um candle vermelho forte, seguido de um pequeno fechando abaixo do anterior, e um candle verde fechando acima de 50% do vermelho. Tá? Vejam então a representação. Teu mercado vinha caindo, tu tem um candle vermelho forte, aí tu tem um bem pequenininho ali, quase um doji, já vamos ver o que é um doji, mas com um certo corpo,
que fecha abaixo do anterior. Tá? Vem que o corpo ali dele está abaixo, mas logo depois se inicia um candle verde, que é um candle comprador, que fecha acima da metade do vermelho, dando então indicação da reversão do mercado. Tá? Vejam ali a representação então. Tu pode de novo atuar nessa região entre os corpos ou tu pode atuar depois do rompimento do candle vermelho. Estrela da noite é o ao contrário, também indica reversão. Surge lá na tendência de alta, então lá no topo do gráfico. De novo 3 candles, um candle verde forte agora lá no topo no mercado altista, seguido de um pequeno que abre logo acima e um candle vermelho que vem descendo e fecha abaixo de 50% do verde. Então tá aí, mercado em ascensão, forma um candle pequenininho para cima e depois forma um vermelho que fecha abaixo de metade do verde anterior, indicando reversão. Tá? Veja aí de novo o ponto. Tu pode atuar de novo entre as linhas ali do corpo do vermelho até o pavio do verde, naquela região que se formou, ou depois da confirmação mesmo, quando perde a linha do pavio do verde. Vamos agora para o piercing e nuvem negra, que também indicam reversão. O piercing aparece no fim de uma tendência de baixa, então lá embaixo no indicador. Abre a favor, tá? A favor da tendência, mas troca de direção e fecha 50% acima do candle anterior. Vejam o que acontece aqui, ó, gente. Tu está numa tendência de queda do mercado. Ó. Formou um candle vermelho. O próximo candle vai abrir aqui embaixo, indicando essa região aqui, né? Vai descer, mas vai inverter. E vai começar a subir, subir, vai fechar acima de 50% do candle vermelho anterior, tá? E vai querer começar a puxar para cima, indicando uma reversão. Nuvem negra aparece no fim de tendência de alta, gente, tá? Então é o oposto do piercing. Abre a favor, mas troca de direção, fechando abaixo de 50% do candle anterior. Então vejam ali o exemplo da nuvem negra, é justamente o oposto. Tu vinha com o mercado em alta, aqui ó gente, o mercado vinha subindo, abriu um novo candle aqui, subiu e veio descendo aqui para baixo, despencou, fechou abaixo de metade desse cara aqui e iniciou uma tendência baixista. Então vejam um outro exemplo aqui de uma nuvem negra em ação. Observem aqui, gente, ó, o mercado em alta vindo. E aqui se formando, então, ele nem chegou a vencer aqui o pavio, mas o corpo está mais alto. O corpo é sempre mais relevante do que o pavio. Observem aqui essa região, onde houve aqui o rompimento dessa linha de 50%. E aí tem aquilo que eu estou comentando, gente. Vocês podem fazer dois tipos de operação aqui. Tu pode fazer um scalp rápido, onde tu pega, rompeu essa linha de 50%, tu pode atuar desse 50% até o fim do corpo do verde aqui, tá? Nessa região aqui, ó, dentro do quadradinho amarelo, originando um scalp. Tá? Então uma operação rápida e precisa. Vamos falar mais sobre scalp mais adiante. Então aqui tu faz um scalp rápido, ou tu pode aguardar uma confirmação. Quando ele perder essa linha aqui, né, do candle verde, tu efetivamente trabalhar de acordo com a reversão de tendência e fazer uma venda no rompimento aqui desse candle, perdendo aqui então a máxima, tá? Todos esses padrões aqui, gente, são muito mais fortes quando a gente fala em estar numa região de suporte ou resistência de um gráfico ou de linha de Fibonacci, tá? Indo agora para o martelo aqui, gente, já tá ele aí com uma fotinho aí do lado. Surge na tendência de baixa, então vejam que o mercado vinha baixando. E aí tu tem um pavio que é mais do que 3 vezes o corpo. O que acontece nesse movimento? Tu tem uma tendência baixista, o candle abre, vai lá embaixo e começa a força compradora. Então ele deixa um pavio muito grande e fecha lá em cima, deixando um corpinho bem pequenininho e um pavio gigantesco. Tá? A cor aqui é indiferente, se ele vai fechar como verde ou vermelho. Tá? Tem muito mais peso numa região de suporte. Ou seja, tu tá lá embaixo, no fim da tendência de baixa, bateu num suporte e deixou esse formato do martelo, indicando então uma reversão com tudo, tá? Vejam aí o ponto, tu vai ter então um martelo e tu vai ter a formação de um próximo candle comprador, tá? Tu pode fazer de novo um scalp na região do corpo desse martelo ou esperar romper a cabeça ali do martelo e disparar na tendência, tá?
Também temos aqui o martelo invertido, que é a mesma coisa, também acontece lá na tendência de baixa, só que o corpo se forma lá embaixo, mas também quer indicar reversão. Aqui de novo tu pode fazer um scalp com relação ao tamanho da cabeça, ou esperar ali ele romper essa linha inferior, já com o candle verde, batendo no suporte, que é essa linha que vocês estão enxergando, e indo em direção à reversão da tendência. Enforcado, gente, também quer dizer a reversão e é o oposto do martelo. Acontece no topo, então, de uma tendência de alta. De novo, pavio 3 vezes maior do que a cabeça. A cor também é diferente, tem mais peso se for numa região de resistência. Ou seja, o mercado vinha com força comprador, bateu numa resistência e desceu. Tá? Então, vocês podem, de novo, operar um scalp na altura da cabeça ou esperar o rompimento dessa linha da cabeça com força de reversão. Mesma coisa é a famosa estrela cadente, que é o mesmo formato, só que de cabeça para baixo. Também vai acontecer lá no topo do gráfico e de novo indica a reversão. Vocês podem operar um scalp ali nesse corpinho da cabeça ou esperar romper a linha da cabeça e operar a favor dessa reversão. Temos aqui os dojis, tá, gente? O que é um doji? Abertura e fechamento muito próximos, tá? Independente de quanto tu tem aí de pavio, ele abre e fecha basicamente no mesmo lugar. Aparece na alta, aparece na baixa, relata equilíbrio e indecisão do mercado, tá? Porque foi força compradora, veio força vendedora, veio compradora e abriu e fechou basicamente no mesmo lugar, tá? Então não opera durante um dojito, não tem como saber para que lado que o mercado vai. Tá, vejam aí os diferentes dojis, tem diversas nomenclaturas e dependendo como é que é o formato dele, não opera, isso é para gente mais avançada conseguir ler, tá? Nós vamos chegar mais nisso em aulas futuras. Pessoal, esses foram alguns padrões, tá? Existem muitos outros, esses são os principais que tu tem que entender, volta nesse vídeo, olha de novo quantas vezes forem necessárias, para tu entender como eles se formam e como eles acontecem, tá? Resumidamente, tu tem que estar sempre atento a essa formação. Esses padrões não acontecem o tempo todo, mas acontecem todos os dias. E aí o trader que consegue enxergar eles tem já uma baita vantagem em cima do trader que não consegue. Porque tu tá vendo os indicadores aí. Tu tá vendo que, opa, chegou num suporte e deixou uma dessas formatos aqui de candle. É uma segunda confirmação para tu ir a favor da nova tendência, tá? São melhor utilizados então por isso em reversões de tendência. Tu consegue enxergar claramente os pontos. Cuidado de novo, gente, com falsas reversões. Aí que vem aliado ao Fibonacci, né? Quando tu vê que é simplesmente uma correção numa linha de Fibonacci, tu pode aqui operar contra a tendência ou tu vai enxergar claramente uma falsa reversão, aonde vai chegar nesse ponto, vai ser uma falsa reversão, porque é só uma correção, e quando chegar no ponto de correção, tu vai enxergar um padrão de reversão de novo, a favor da tendência original, e aí tu entra porque tu já viu que é uma correção numa linha de Fibonacci, que formou, por exemplo, um suporte ali, e tu já enxergou um padrão de candle que indica a reversão do movimento. E aí tu compra a favor da tendência principal, a favor do padrão de candle e a favor do suporte em Fibonacci. Tu tem 3 indicadores aí dando embasamento para o teu trade, tá? Fantástico. Gente, nas próximas aulas aqui a gente vai ver então figuras gráficas que vêm aliados aí a essa formação de candles, a parte do volume que também é muito importante e a questão das médias móveis, tá, pessoal? Então, frase do dia para vocês é o trader que precisa compreender o mercado, adaptar-se às suas regras e atuar conforme as exigências de cada situação. Então, durante o mercado, gente, tem tudo isso aí acontecendo. Por isso que às vezes o pessoal chega no cara ou coroa e perde dinheiro na bolsa. Porque tu olha tudo que está acontecendo e tu simplesmente não está enxergando se tu não tem teu olho treinado, tá? Dúvidas que possam ter ficado. Esse vídeo é bastante conteúdo, gente, então assiste quantas vezes for necessário, mas deixa tuas dúvidas aí nos comentários, se inscreve no canal se não está inscrito, deixa teu gostei, segue nas redes sociais, tudo isso é de graça e ajuda a gente pra caramba a crescer com o canal, tá, pessoal? Brigadão aí pela força de sempre e um abraço!